do equilíbrio e o desequilíbrio ecológico. E agora eu vou falar sobre o equilíbrio ecológico. Quando falamos em equilíbrio ecológico de populações, remetemos aos seguintes aspectos. Vou falar o primeiro aspecto. População de tamanho estável na qual as taxas de mortalidade e imigração são compensadas pela taxa de natalidade e imigração. Segundo, população na qual as frequentes de genes estão em equilíbrio. Terceiro, o equilíbrio ecológico é um requisito para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de determinado meio. Quarto, o equilíbrio da natureza. Estados em que a população relativa das diferentes espécies permanece constante. O equilíbrio ecológico tem como caráter dinâmico, pois é submetido a relações constantes entre os seres vivos de uma comunidade e entre as comunidades ecossistemas. A distribuição do equilíbrio ecológico causa extinção de espécies e coloca em risco os processos ecológicos essenciais. Todos nós sabemos que a ecologia ela é uma parte da biologia em que estuda as relações do organismo com o meio ambiente. Dentro da ecologia existe mais de uma estrutura que a compõe. Uma dessas estruturas é o equilíbrio. O que seria o equilíbrio? O equilíbrio, ele nada mais, nada menos, ele é quem garante a subsistência, a existência de várias espécies biológicas em determinada área da natureza. Tempo atrás, cientistas ecológicos, eles discutiam que poderia haver uma possível possibilidade de esse equilíbrio chegar a um estado clímax, ou seja, um estado muito forte, onde as condições populacionais elas se manteriam bem estáveis ao longo do tempo. Porém, nos dias de hoje, essa condição de chegar a um estado clímax de equilíbrio está ficando muito a desejar, porque o desequilíbrio está chegando com tudo. A gente no geral não está muito preocupado com a natureza. A gente está numa sociedade hipócrita, na verdade, porque há pessoas que realmente se preocupam com a natureza e há aquelas pessoas que dizem que se preocupam, mas não faz nada para mudar. Elas exigem uma qualidade de uma pessoa que ela mesma não tem. Isso para mim é uma hipocrisia, porque se você quer alguma coisa, você tem que fazer, você tem que dar um exemplo e não apenas exigir. Há vários motivos de desequilíbrio ambiental. Um desses motivos é a poluição, não só da água, mas da natureza também. Quando tem empresas rurais ou urbanas em certo local, algumas acabam deixando resíduos físicos, químicos ou biológicos nesse lugar, e isso acaba degradando o local ou poluindo a água. Isso prejudica os seres vivos que vivem ali. Isso acaba de uma certa forma alterando a cadeia alimentar desses bichos, alguns até morrem e outros têm que sair desse local. Isso altera a cadeia alimentar deles, e isso de uma certa forma acaba tendo um desequilíbrio ambiental. Por isso que o governo estadual criou empresas para fiscalizar essas coisas, para não deixar isso acontecer, para um melhor meio ambiente. Equilíbrio ecológico. A natureza demorou milhões de anos para equilibrar os ecossistemas. Porém, uma pequena mudança pode provocar o desequilíbrio ecológico. O desequilíbrio ecológico ocorre quando algum elemento animal ou vegetal de um ecossistema é reduzido em quantidade, adicionando ou subtraindo. Esta mudança pode provocar reações em cadeia e alterar diretamente no funcionamento do ecossistema. Principais causas. A ação do homem é a principal causa de desequilíbrio ecológico na atualidade. Entre essas ações, podemos citar as queimadas, a pesca, a caça em excesso, o desmatamento e a urbanização em áreas de matas e florestas. Agora vou falar uma consequência como exemplo.
homens começam a caçar cobras numa determinada área, ecologicamente equilibrada. Com a diminuição de números de cobras, aumenta consideravelmente o número de sapos, que é o alimento dessas cobras. Com o aumento dos sapos, com isso, a quantidade de insetos começam a reduzir significativamente, podendo faltar insetos para outras espécies. Que essas espécies que vão faltar insetos também se alimentam de insetos. Isso também pode provocar extinção de certas espécies de insetos, caso elas sejam encontradas apenas naquelas áreas. Com a diminuição, por exemplo, dessas cobras, pode também aumentar o número de roedores. Rato, como por exemplo de um roedor, que esses ratos podem invadir áreas residenciais próximas em busca de alimento. E assim eu termino por aqui o desequilíbrio ecológico.